Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos aí estudar um novo gênero, certo? Imagine aí, imagine qual seria a característica desse gênero. Aí já tem alguns que já estão reclamando, professor, já sei, é aquele gênero que só o texto é quase 10 páginas. Não, é o que tem aí 2 páginas, mas que é extenso, cansado. Não, nada disso, certo? É um gênero digamos assim, perfeito. Isso no modo de ver de alguns alunos. Por quê? É um gênero curto, é um gênero que traz bastante informação de maneira compacta. Aí tem aluno que diz assim, professor, esse gênero não existe. Existe. E esse gênero é o texto infográfico ou simplesmente infográfico. Vamos a ele? Então, como vocês já podem observar, aqui já é possível aí captar várias informações, tá certo? A respeito do gênero. Então, como você pode observar, através dessas ilustrações, o que elas poderiam aí significar para você, tá certo? Então, como você pode observar aí, fábrica de ideias, praticamente o texto infográfico, o infográfico, é uma fábrica de ideias, porque você pode fazer uma produção. Pode colocar informações nesse tipo de texto de diversas maneiras, ok? Então, vamos lá. As ideias podem mudar o mundo? Na sua opinião, as ideias podem mudar o mundo? Com certeza, desde que elas sejam boas, certo? Até mesmo as que não são boas, elas poderão contribuir. Vai depender aí de cada um. Obviamente que devemos saber usufruir de cada ideia, certo? Ela sendo boa, ótimo, maravilhoso. Caso contrário, a gente deve arranjar uma maneira de utilizar, de aproveitar essas ideias, embora não seja tão criativas assim. Então vamos lá. Você é capaz de imaginar onde estão sendo utilizadas as novas ideias no campo da tecnologia e para quê? Nesse exato momento, imagine aí, qual terá sido a ideia de quem criou a nossa plataforma, certo? Quem teve a ideia de criar aí, qual foi a intenção aí de quem criou o Meet? Olha aí, uma palavra tão na moda nesse exato momento, provavelmente daqui a pouco, ou você já tem assistido alguma aula no Meet. Qual terá sido a ideia desta pessoa na criação deste aplicativo, não é isso? E para quê? Então, obviamente que dependendo do que foi criado, vai atender aí a alguma necessidade, ok? Quais ideias estão sendo colocadas em prática para melhorar a vida das pessoas? Nesse exato momento você deve estar pensando, professor, a melhor ideia que tiveram até o momento para evitar o pior foi o uso de máscara e é algo que deveríamos saber, mas que realmente praticamente viemos a aprender agora, que é lavar as mãos de maneira correta. Vai ter aí diversas opiniões a respeito disso. Então vamos lá, mas continue refletindo aí. Vamos aí pensar e pensar, ok? Você tem alguma ideia relacionada ao campo da tecnologia que poderá melhorar a vida das pessoas? Gente, imagine aí, o que é que você tem de ideia? Qual é a sua ideia no campo da tecnologia que venha melhorar a vida das pessoas? Imagine aí. Aí tem aluno, só espero que não saia aquela ideia. Professor, eu queria que alguém criasse algo que pudesse fazer as atividades por mim, e que pudesse ler por mim, e que pudesse resolver por mim, que pudesse... aí você está querendo deixar de existir. Porque a maior característica do ser humano é fazer, é pensar, criar, ter ideia. Então, não pense nisso, certo? Vamos aí, melhore seu pensamento. O que é que você está pensando nesse exato momento que poderia trazer aí uma melhoria na qualidade de vida das pessoas? Imagine, certo? Vai imaginando. Você pode até falar na nossa aula de logo mais, ok? Então vamos lá. Então vá pensando aí que daqui a pouco iremos conversar mais sobre isso, ok? Então vamos dar continuidade, gente. Então é isso, o texto infográfico, ele vai trazer aí
várias informações, certo? E essas informações, elas serão colocadas aí de maneira compacta, tá certo? Então, se temos aí informações que estão compactadas no infográfico, muita atenção. Se você precisa de atenção em um texto que ele se estende um pouco mais, imagine aí um texto em que as informações estão colocadas de maneira bem sucinta, ok? Então vamos lá, um infográfico estatístico. Professor, para que serve um texto, para que serve um infográfico estatístico? Serve para resultados de pesquisa, dados de várias fontes, tá certo? Então aqui você já pode observar, você já pode estar observando aqui, eu tenho uma estatística, tá certo? Uma estatística aí de como as pessoas, como é que está a qualidade de vida das pessoas, o que elas vêm consumindo para manter essa qualidade, ou se elas não têm uma qualidade tão boa assim, o que é que elas estão fazendo para que venha atingir esse objetivo. Então, é isso. O infográfico é estatístico. Então, fique bastante atento. Ah, professor, todo infográfico é igual. Não é igual, certo? Cada infográfico ele vai ter terá aí uma maneira específica de ser utilizado. Tudo bem? No nosso caso aqui, você está observa aí na sua tela. Você está se deparando aí com um infográfico que serve aí para expor resultados de uma pesquisa, dados de várias fontes, tá certo? Então, como eu falei, olha aí, resultado de pesquisa, dados de fontes, você pode conter, você pode observar que essas informações estão compactadas, mas que tem aí um grande poder aí de expor dados, ok? Vamos a outro tipo de infográfico, o infográfico informativo, tá certo? Para que serve? Esse tipo de gráfico, ou esse tipo de infográfico, ele vai ser utilizado principalmente se estiver sendo relacionado aí a um conceito novo e especializado, para que você tenha uma visão geral do que foi abordado, tá certo? Obviamente, uma visão geral quer dizer que cada pontinho aqui poderá ser especificado ou apresentar uma especificação nesse texto um pouquinho menor, como você pode observar. Ah, professor, todo infográfico é minúsculo assim, é quase invisível ao olho nu? Obviamente que não. Obviamente que você pode observar aí no seu material, principalmente se você utilizar aí o aplicativo de realidade aumentada, você vai verificar que todos esses dados não estão invisíveis a olho nu, ok? Pode observar aí de maneira mais específica e estar atento às informações contidas nesse infográfico. Vamos ao próximo infográfico. Esse infográfico aqui, com certeza, ele é muito comum, principalmente se você é um aluno. Aliás, você é um aluno que está se deparando constantemente, principalmente nesse período aí de inflação, de deflação, certo? Então, provavelmente, se você está tendo aí contato com o noticiário, principalmente nos últimos dias, você pode se deparar aí com esse tipo de gráfico em que vai trazer a linha do tempo de determinados dados que poderão ser expostos. Então, para que serve esse tipo de infográfico, certo? Olha a característica desse tipo de infográfico aqui. Ele vai visualizar histórico de algo, destacar datas importantes, sintetizar eventos, certo? Gente, do mês de março para cá, quais poderiam ser os fatos sintetizados aí? Certo? Ah, professor, a questão da pandemia. Não só isso da pandemia. Tem as questões aí econômicas, certas questões políticas também, ok? Vamos à próxima. Temos aí o tipo de infográfico, o infográfico de processo. Anteriormente tínhamos aí o infográfico de linha do tempo, temos aí o infográfico de processo, ok? Então, ter a visão geral das etapas de processo, de como algo chegou ao resultado final. Então, muita atenção isso aqui,
certo? Principalmente é quase que comum se deparar com esse tipo de infográfico, ciências da natureza. Então fique atento aí, ok? O infográfico geográfico. Ah, professor, isso aqui eu conheço demais. Hoje não, hoje é o dia da gravação, no mesmo dia da aula de geografia, mas você pode ter dito, professor, na sexta-feira eu já me deparei com esse tipo de infográfico, quando o professor estava falando aí da geopolítica, e ele expôs um gráfico semelhante a este. Então, pode ter a certeza que você se deparou com um infográfico geográfico, certo? Professor, esse gráfico geográfico para que serve? Ele serve para expor dados baseados em localização. Olha aí, estamos falando aí, digamos que o professor tenha falado algo sobre a geopolítica, tudo bem? Falou aí sobre a demografia, falou aí sobre as peculiaridades de cada região, então ela poderá ser exposta aí através desse infográfico geográfico, ok? Então, expor dados baseados em localização, expor dados geográficos, expor grandes quantidades de dados, comparar dados por região geográfica. Esse infográfico vocês se depararam até mesmo em séries anteriores, quando tínhamos aí um exemplo disso. Você pode se deparar muito bem com esse tipo de infográfico no texto, artigo de divulgação científica, certo? O artigo de divulgação científica você pode se deparar muito bem com tabelas. Obviamente que tabelas já vai, temos aí tabelas, infográficos, certo? Então, artigo de divulgação científica você vai contar com diversos gêneros. E esse aqui, gente? Professor, parece um infográfico que quando eu estou jogando aí videogame e ao final de cada partida aparece esse gráfico aí de como eu tenho me saído. Aí o outro disse assim, não, esse infográfico não está apenas presente ao final de um jogo, de uma partida que foi jogada aí no videogame, não, está presente também ao final das partidas de futebol que foram que teve aí a transmissão de uma TV, certo? Foi transmitido por alguma TV. Então, isso mesmo. É muito comum a presença desse infográfico em que vai fazer o comparativo entre dois grupos, entre duas pessoas, um grupo, certo? Entre times, no caso aí podemos citar até mesmo que entre times de futebol, vai trazer o gráfico de posse de bola, faltas, escanteios, impedimentos, um exemplo disso, né? Ah, professor, está falando só referente aos meninos, mas e as meninas? Mas as meninas também gostam disso, elas se amarram também aí. E professor, se amarram, isso? Pode ser. As meninas são fisgadas aí pelos videogames também, ok? Não é coisa de menino não, nada disso. As meninas também gostam de videogame e até, às vezes são até melhores que os meninos. É verdade. Os meninos espero que não fiquem chateados com isso. Então vamos lá, gente. Infográfico hierárquico, ok? Então esse infográfico ele vai organizar as informações do menor para o maior grau ou vice-versa, ok? Esse tipo de gráfico você pode se deparar principalmente relacionado aí, digamos, à faixa etária, certo? A expectativa de vida das pessoas. Então, pode ser utilizado esse infográfico hierárquico, ou simplesmente para demonstrar aí digamos aí, o poderio financeiro das classes sociais. Poderia ser utilizado aí esse gráfico hierárquico, ok? Temos aí o infográfico de lista, serve para expor dicas, recursos, elementos, exemplos, tá certo? Então esse infográfico você vai se deparar com a questão mesmo apenas de trazer dicas, ok? Então o gênero infográfico aparece geralmente em notícias e reportagens com a finalidade de quê, gente? Esclarecer algum assunto. Sua temática, como você pode observar aqui, a temática pode variar desde o sistema político de um país, passando pelos elementos de uma vestimenta até o funcionamento de uma máquina complexa. Nesse gênero, há uma mescla de elementos não verbais e verbais, obrigatoriamente.
Sua função é informar o leitor para que ele compreenda de forma rápida e didática determinado assunto. Ou seja, está bem compacta essas informações. Então, se está compacto, então é muito importante que você esteja atento a cada detalhe. Nenhum detalhe que está sendo explorado ali foi colocado de maneira supérflua, ok? Então, sua produção cabe, de modo geral, a um redator e a um designer. Olha, muito importante a presença de um designer, principalmente aí na formatação de que esse gênero venha a ter, ok? Responsável respectivamente pela composição dos elementos verbais e não verbais. Esse gênero já tem origem no campo jornalístico, mas seu emprego se estende também ao campo didático, ou seja, poderia ter um infográfico, pronto. Quando estou apresentando aí para vocês os dados em porcentagem dos alunos que fizeram atividade ou não, eu posso colocar aí, eu posso colocar em um infográfico. Se eu quero demonstrar aí de como alguns elementos podem exercer uma função sintática dentro da oração, eu posso utilizar um infográfico? Perfeitamente. Ele pode ser utilizado de forma didática, ou seja, para fazer com que as pessoas melhor compreendam algo que está sendo exposto. Ok? Turma, é isso. Chegamos ao final. Até a próxima aula.